Queridos, quero dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui e de ter esse tempo com vocês. Ontem eu estive na Igreja Presbiteriana Itapuã, tivemos um encontro ali com líderes de departamento infantil. Eu sou o secretário nacional da infância da Igreja Presbiteriana do Brasil, estou no meu 3º mandato, são mandatos de 4 anos, então estou encerrando meu 3º mandato, então já são 12 anos nessa função, viajando pelo Brasil e levando, né, a cada igreja, a cada cidade, a cada região aonde eu passo, algo que possa trazer a memória, que possa trazer a reflexão da nossa responsabilidade com toda essa turma que estava aqui em cima agora. Como eu falei antes da oração, muitas vezes a gente acha que as crianças só atrapalham. Muitas vezes a gente acha que qualquer coisa serve para as crianças. Pastor, e agora? Como é que a gente vai fazer? As crianças estão aqui, não tem... faz qualquer coisinha aí, passa um filminho na televisão. E nós precisamos entender que elas merecem mais do que isso. Assim como nós adultos, elas merecem e precisam da pregação da palavra de Deus, para que elas possam crescer no coração ou com o coração disposto a obedecer o Senhor. Porque se elas não obedecem ao Senhor, elas vão obedecer a quem? A quem está influenciando elas. E hoje, quem está influenciando as crianças? A internet está influenciando as crianças. O YouTube está influenciando as crianças. As amizades estão influenciando as crianças. Os desenhos animados, os filmes, os heróis estão influenciando as crianças. Os cantores estão influenciando as crianças. Então, hoje eles têm muitos mestres. Mas o único mestre capaz de transformar a vida do seu filho e de uma criança é Jesus Cristo. Portanto, como secretário nacional, eu quero dizer que ontem foi um prazer muito grande, assim como hoje pela manhã, quando o pastor e o conselho da igreja e a igreja como um todo me permitiu falar de um tema que eu gosto muito, que é educação. Eu trabalho no Colégio Presbiteriano Mackenzie, já fui professor, hoje eu sou capelão do colégio, e trabalhar com a educação para mim é a chave de tudo. Assim como o reverendo Felipe Fontes, em seu livro, Você educa de acordo com o que você adora, eu não consigo fazer separação entre religião e educação, entre Deus e educação. Deus está no centro de tudo. Não só da educação, mas da política, da economia, da vida social. Mas alguns insistem em tirar Deus. E quando a gente tira Deus, achando que pode tirar, a gente quebra a cara. Porque a gente faz do jeito que a gente quer. E quando a gente faz do jeito que a gente quer, a gente faz cheio de um coração egoísta, de um coração que, apesar do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz, muitos estão alienados e nem sabem o que foi que Jesus fez na cruz. Por isso a igreja está aqui, para anunciar o que Jesus fez na cruz, tá? E as primeiras que merecem receber essa notícia são as crianças. Que essa igreja possa sempre cuidar das crianças com carinho e atenção. Que você que tem criança em casa possa entender o trabalho, a responsabilidade e o legado que você pode deixar para essas crianças. Um legado de salvação, quando a gente fala do amor de Cristo. Tá bom? Então, muito obrigado pela disposição hoje de manhã de me ouvir, pelo convite feito.
45 anos, estamos em festa, né? Está aqui a ornamentação. 45 anos de uma igreja organizada. Tenho certeza que 45 anos de uma história belíssima. Isso não significa que em algum momento não teve dificuldade, né, pastor? Mas que as dificuldades foram vencidas quando a igreja ela se colocou no lugar onde toda e qualquer igreja precisa estar, no centro da vontade de Deus. E quando a gente fala sobre festa, aniversário, celebração, comemoração, a gente fala de alegria, a gente fala de felicidade. Por isso o tema do meu sermão hoje à noite é esse que está aqui e vocês estão vendo. Que a plena e substancial felicidade consiste em repousar exclusivamente em Deus. E o que é que eu quero com isso? Eu quero mostrar para vocês, baseado no texto do livro dos Salmos, no Salmo 16, que o agente da nossa felicidade é Deus. E eu não preciso de mais nada. O dinheiro é importante, uma casa é importante, uma família é importante, comer é importante, ter amigos é importante, ter um emprego é importante, comer um delicioso chocolate é importante. E como eu sou no Nordeste, eu não vou deixar de dizer o que eu gosto mais. Comer um bode, uma buchada de bode com farofa. Me traz uma felicidade, uma alegria, uma satisfação incrível. Mas nada se compara a estar na presença de Deus. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 16, para que a gente entenda que felicidade é essa. Para que a gente entenda como é que Deus é o agente da nossa felicidade. Vamos lá. Salmo 16, se você puder abrir a sua Bíblia nesse Salmo, Salmo 16, diz assim a palavra de Deus: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue. Os meus lábios não pronunciarão o seu nome, porque o Senhor é minha força, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. É o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Eu quero ler com a igreja o último verso, o verso 11, que fala exatamente e me dá a base para eu defender que a única e exclusiva felicidade repousa exclusivamente na presença de Deus, de estar com Deus, de ser de Deus. Vamos ler, verso 11, todos a uma só voz. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Senhor nosso Deus e amado Pai, louvamos o teu nome por esse momento
e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Não aquilo que queremos ouvir, porque muitas vezes, ó Deus, aquilo que eu quero ouvir ainda parte de um coração egoísta, que quer ouvir apenas o que me agrada. Mas, se for necessário, mesmo que o tema seja felicidade, e o Senhor quiser e tiver o propósito de me exortar, me exorte, Senhor. Chame a minha atenção, me tire da zona do conforto e me mostre qual é o teu plano, qual é a tua vontade para a minha vida. Fale, mesmo que doa. Fale, mesmo que me constranja. Fale, apesar de mim, para que o meu coração se encha da verdadeira felicidade, que não depende de dinheiro, não depende de pessoas, não depende de nada, mas única e exclusivamente de Ti. Oramos assim, em nome e por amor de Cristo. Amém. O que é felicidade? Quando eu fui pesquisar sobre essa temática, eu achei várias respostas, vários conceitos sobre felicidade, que vai desde uma simples coisa que você come e lhe dá satisfação, a situações gigantescas, de algo que aconteceu de forma espetacular, e também lhe traz essa felicidade. O dicionário diz que felicidade é o estado de quem é feliz, uma sensação de bem-estar, uma sensação de contentamento, que pode ocorrer, como eu já falei, por vários motivos. Dizem ainda que felicidade é um momento durável de satisfação, onde o indivíduo se sente plenamente feliz e realizado. Um momento onde não há nenhum tipo de sofrimento. Ainda dizem que felicidade é formada por diversas emoções, por diversos sentimentos, que pode ser por um motivo específico, como pode ser por um sonho realizado, um desejo atendido, ou até mesmo pessoas que são tão importantes que lhe trazem algum tipo de satisfação só de estar presente. E lhe faz ter e experimentar esse estado de felicidade. Se você não sabia, felicidade é um dos temas mais debatidos entre os filósofos. Quem faz filosofia, ou quem pelo menos paga uma cadeira ou duas de filosofia, em teologia, nós pastores estudamos pelo menos 2 ou até mesmo 4 disciplinas que têm a ver com filosofia. Quando eu estudei no Seminário Presbiteriano do Norte, lá no Nordeste, apesar de ser do Norte, é no Nordeste, eu paguei 4 disciplinas de filosofia. Filosofia 1, filosofia 2, filosofia 3, filosofia 4. Eu até pensava que eu estava fazendo um curso de filosofia e não de teologia. Mas, enfim, foi importante para mim. E eu queria trazer algumas afirmações de filósofos a respeito da felicidade. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que você, nessa introdução, sinta-se instigado a ficar perguntando aonde esse pastor quer chegar. Então, a introdução do sermão serve para isso, para você ficar aí, tá bom, eu quero ver onde é que ele quer chegar, Então, Aristóteles, por exemplo, grande pensador, grande filósofo, dizia que felicidade é o estado agradável de espírito decorrente de um viver virtuoso, do exercício habitual de boas obras. Ou seja, Aristóteles dizia que quer ser feliz, faça o bem para as pessoas, faça boas obras, pratique o bem. Então, Aristóteles associava a felicidade à bondade, a fazer o bem.
Epicuro dizia que só há um caminho para a felicidade. E nós não podemos nos preocupar com coisas que ultrapassam o poder da nossa vontade. E na realidade, o que é que ele dizia? Que era o próprio homem que produzia sua felicidade. Era a vontade do homem. Era aquilo que o homem queria. Era aquilo que o homem desejava. Mas tem mais. Pirro de Elis acreditava que a felicidade acontecia através da sua tranquilidade. Quanto mais tranquilo você é, mais feliz também. Confúcio, e esse é o último, Confúcio acreditava na felicidade devido à harmonia entre as pessoas. Ele dizia, quando há harmonia entre A e B, entre uma pessoa e outra, ali há felicidades. O que é que todos esses conceitos têm em comum? Eles colocam o homem como responsável pela sua própria felicidade. Aristóteles, Epicuro, Pirro de Elis, Confúcio e vários outros sempre colocavam o homem como o centro da sua própria felicidade, centralizando no homem, ou no que ele faz, ou no resultado daquilo que ele faz, a sua felicidade. E aí, o dinheiro pode fazer isso, o sexo, as drogas, os bens materiais, ou mesmo qualquer uma coisa, por mais simples que ela seja, porque para essas pessoas, a felicidade já está dentro de você, é você que produz ela, não depende. Imagino que pensando nisso, eu não sei se aqui tem, mas deve ter, certamente, supermercado Pão de Açúcar. Tem não? Eu não estou ganhando nada com isso, tá? Mas eu estou fazendo. Eu não sei se você já entrou, ou se já escutou alguma propaganda na televisão do Pão de Açúcar, do grupo Pão de Açúcar, né? Que é o supermercado. Eles, há 36 anos, o tema do jingle, que é aquela musiquinha do comercial, é sobre felicidade. Há 36 anos, eles falam de felicidade. E esse jingle, ou esse comercial, ele foi mudando. A letra da musiquinha foi mudando. Uma das últimas versões, que foi de autoria de Clarice Falcão, que tem uma voz sublime. Você escutar Clarice Falcão, você, fica calmo, tranquilo. Ela tem uma voz muito, muito sublime. E uma das últimas versões desse jingle dizia o seguinte: afinal, você feliz, o que faz? Será que você faz o que te faz feliz? O que você faz para ser feliz? Aí ela dá meio que uma pausa e responde: o que faz você feliz é você que faz. Esse é o jingle do Pão de Açúcar. Um dos, agora já mudou. E agora já tem uma outra letra. Mas durante alguns anos aí, 5, 6 anos atrás, esse foi o jingle da campanha publicitária. E a pergunta que eu faço é: será que é o homem o agente da sua própria felicidade? Será que o homem, na posição de uma criatura caída por causa do pecado de Adão, não é assim que a gente crê? Que o pecado de Adão contaminou toda a humanidade, por isso que a Bíblia diz: não há quem faça o bem, não há nenhum todos se corromperam e se extraviaram, e separados estão de Deus. Por isso que Romanos diz,
Romanos fala sobre a lei do pecado e da morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é o nosso estado quando nós nascemos. Qualquer bebê que nasce, qualquer criança que nasce, qualquer pessoa que está nesse mundo, está sobre a condição de pecador natural. Ninguém ensina você a ser pecador, você já nasce pecador. Por causa do pecado de Adão e Eva. Não é assim que diz o capítulo 3 de Gênesis? Por causa disso, e aí Deus começa a falar todas as consequências do pecado, inclusive a morte, né? Que não era algo que tinha acontecido ainda até Adão e Eva pecarem. Não existia morte. Mas foi através do pecado de Adão e Eva que Deus disse: do pó eu fiz, ao pó retornarás. E todo o mundo se comprometeu, o mundo inteiro, natureza, estrutura, política, economia, homem, ser humano, todos estão debaixo dessa sentença. Somos todos pecadores, mas graças a Deus, que pela intervenção desse próprio Deus, Ele enviou Jesus Cristo, amando o mundo de tal maneira, Ele deu o Senhor Jesus, para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Então, o meu questionamento é, será que somos nós realmente os responsáveis pela nossa própria felicidade? O que é que a Bíblia nos ensina sobre isso? Provavelmente você deveria estar pensando, bom, se ele quer falar sobre felicidade, era melhor então ele ter procurado o texto de Mateus, né? Mateus ali, a partir do capítulo 5, que fala o Sermão do Monte, e o Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos. E ele sai ali com todas aquelas bem-aventuranças. Bem-aventurança, traduzido, seria mais do que feliz. Felicíssimo, se é que essa palavra existe. Deve existir. Se você já assistiu Detetives do Prédio Azul, logo a primeira versão, eu assisti demais. Esse pastor é criança mesmo, gosta de tudo que é... Não, é porque eu ainda tenho uma criança em casa. Então, eu preciso assistir essas coisas. Até porque se tem alguma coisa errada, eu preciso estar ali para chegar e dizer, ó, filho, você assistiu isso aí, mas isso aqui não está de acordo com o que Deus nos ensina. E tinha um personagem na primeira versão dos Detetives do Prédio Azul, que ele terminava todas as suas frases com "síssimo", felicíssimo, grandíssimo, grandissíssimo, né? Para falar que aquilo ali era uma coisa muito grande, era algo fora do comum, né? E bem-aventurado é exatamente isso. É quando a gente se sente felicíssimo, feliz ao extremo, esborrando de felicidade. Não é um copo cheio, é um copo transbordando, né? Então a Bíblia também fala. Porém, eu decidi ir para o Salmo 16. E por que eu decidi ir para o Salmo 16? Porque o Salmo 16, queridos, é uma confissão de fé de alguém que, entendendo quem era Deus, soube produzir, explanar, explicar quem é Deus na sua essência. E isso ele fez com satisfação e alegria. Tanto que o último verso do Salmo 16, aquele que nós lemos juntos, ele diz que na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra, ou seja, à tua direita,
ou melhor, delícias perpetuamente. Então, mediante tudo isso, eu queria trazer, pelo menos para vocês aqui, 4 características que mostram, nesse texto do Salmo 16, que a felicidade que o homem precisa não parte dele mesmo, mas de Deus. Quero trazer aqui para vocês pelo menos 4 coisas que provam que Deus é o agente da nossa felicidade. É aquele que faz sermos felizes. Então vamos lá. Primeira característica: Deus é o agente da nossa felicidade porque Ele é o nosso refúgio. Verso 1. Abra sua Bíblia de novo. Vamos lá. Por favor, abra sua Bíblia de novo. Veja lá no verso 1. No verso 1. Diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Ou seja, o salmista está dizendo, ou está pedindo, para que Deus o guarde, para que Deus o proteja, porque Deus é o seu refúgio. Quando você escuta essa palavra refúgio, quando você lê essa palavra refúgio, quando você vê essa palavra, você lembra do quê? Me traz à memória, assim como vocês, eu sempre morei no litoral. No litoral. Lá em Recife, em João Pessoa, onde eu morei no litoral. E eu fui muito ao forte, lá em Recife, e ao forte, lá em João Pessoa. Na realidade, em Cabedelo. O forte da Paraíba não é em João Pessoa, é em Cabedelo, é uma cidade vizinha a João Pessoa, que está bem no extremo lá norte, e lá tem um forte. E o forte era construído para quê? Para dar segurança para que os inimigos e as embarcações inimigas não chegassem naquele litoral. E aqueles fortes eram cheios de canhões, não é? Cheios de soldados, um muro imenso de pedras, que provavelmente quando um projétil daquele de canhão batia lá, era muito difícil de derrubar porque eram pedras imensas. E toda vez que eu escuto essa palavra, eu me lembro do forte, porque dava a quem estava dentro dele segurança. Então, o salmista, ele reconhece que a única segurança que ele pode ter é em Deus. Ele diz assim: guarda-me, Senhor, porque em Ti me refugio. Ou seja, em Ti eu tenho segurança. Deus, Ele é o agente da nossa felicidade, porque Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa proteção. Ele é o nosso guarda. Ele é o nosso muro, é a nossa fortaleza. O que é que diz o Salmo 46? Tu és o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, queridos, a nossa felicidade consiste em estar na presença de Deus, porque Deus, essa presença de Deus em nós nos dá segurança. E segurança é algo que a gente anela muito, não é? Hoje em dia, mais ainda, num mundo tão violento, tão intolerante como esse, a gente precisa, né? A gente precisa demais. Hoje a gente vive trancado nas nossas casas, condomínios e apartamentos, cheios de grades e ferros, porque temos medo
né? De ir à rua, porque não sabemos se algum tipo de violência vai nos atingir. E eu não estou falando apenas de violência física, ou aquela violência de um delinquente, ou um marginal, ou um ladrão, ou alguém chegar, apontar uma arma para você e lhe assaltar, ou lhe matar. Mas todo tipo de violência, violência verbal, violência emocional. Porque hoje, não é só aquela violência de antigamente. Hoje a gente é violento até quando olha. Olha com preconceito, olha com discriminação, olha com intolerância, olha com julgamento, como se fôssemos juízes e poderosos para olhar e dizer: eu sou tão bom que eu posso olhar, isso aqui não tem jeito não. Sabe aquela parábola lá do fariseu e do publicano? Enquanto o publicano batia no peito e dizia: ser propício a mim, pecador, eu não tenho condições de estar aqui, mas ser propício a mim, pecador. O fariseu batia no peito e dizia: pelo contrário, eu mereço estar aqui. Eu dou meu dízimo, eu oro, eu jejum, eu sou o diácono, pastor, presbítero. Então eu mereço. E aí Jesus termina essa parábola dizendo, né, e perguntando: quem vocês acham que está no céu? Qual é a melhor atitude aqui? Certamente a do publicano, que batia no peito e dizia assim: sou indigno de estar na presença de Deus, mas Deus, sê propício a mim, me ajude, me perdoe, cuida de mim, seja o meu refúgio. Então, queridos, Deus é o agente da nossa felicidade, porque Ele é o nosso refúgio. É nele que nós encontramos segurança, é nele que nós encontramos proteção. O que é que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes campos, leva-me para águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Olha, Ele é o nosso refúgio. Por isso Ele é o agente da nossa felicidade. Mas o texto continua, e se você acha que parou por aí, não. Tem mais uma característica aqui. Deus é o agente da nossa felicidade, não só porque é o nosso refúgio, mas porque é o nosso Senhor. Veja o que é que diz o verso 2 e o verso 3. Volta lá, se fechou a Bíblia, não fecha não. Deixa ela aberta que a gente vai caminhar nos versículos, tá? Olha o que o texto diz. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Mas o verso 2, ele afirma: tu és o meu Senhor. Se Deus é refúgio, Deus também é Senhor, soberano, dono da nossa vida. Nós pertencemos a Ele. Sem Ele, nada somos. Portanto, nós podemos ser felizes porque entendemos que pertencemos a Deus. Essa declaração de Davi pressupõe mais do que um mero assentimento intelectual à verdade de que Deus existe e é soberano, irmãos. Ele encarnou, Davi encarnou a verdade de que Deus governava a sua vida. Porque, de fato, irmãos, Deus governa a nossa vida, mesmo que você não queira, Deus governa. Davi se deleitava em estar debaixo do senhorio de Deus, porque Deus era o centro das suas afeições, Deus era o centro da sua felicidade. Portanto, não era difícil perceber
que a submissão de Davi era mais do que uma declaração, era mais do que um chavão, era mais do que uma frase de efeito. Quando ele diz, tu és o meu Senhor, isso é mais do que uma frase de efeito. Daquelas que nós crentes gostamos de falar. Deus seja contigo, Deus seja louvado, a paz do Senhor. Quando Davi disse, tu és o meu Senhor, ele disse na mais certeza e certeza absoluta que ele tinha, de que não existia ninguém que governasse a sua vida senão Deus. Quem governa a nossa vida, irmãos? Quem governa a sua vida? É o dinheiro? Quem governa a sua vida é uma pessoa? Quem governa a sua vida são os bens materiais que você pode conquistar? Quem governa a sua vida é o prazer, a bebida, as drogas? Quem governa a sua vida? Quem governa a nossa vida é Deus, porque foi Ele que nos criou, somos dele. Não foi assim que Deus fez? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Somos imagem e semelhança de Deus, pertencemos a Ele. Tudo que somos, tudo que temos e tudo que desejamos ser é de Deus. Existe até uma música que fala sobre isso. Deus é o agente da nossa felicidade, porque é o nosso refúgio, segurança total, completa, nosso forte, nosso carro forte, enfim, qualquer adjetivo que você quer comparar, mas Ele também é Senhor, absoluto, soberano. Os decretos de Deus são absolutos, as verdades de Deus são absolutas. Ele não mente, Ele não volta atrás, Ele não se arrepende. Deus é Deus, soberano, absoluto, Senhor dos céus e da terra, grandioso, soberano, majestoso, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Por isso Ele é o agente da nossa felicidade, porque Ele governa a nossa vida. Terceiro, Deus é o agente da nossa felicidade porque é a nossa herança. Olha o que diz os versos 5 e 6. Os versos 5 e 6 diz assim: o Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Houve um tempo, queridos, que Davi, perseguido por Saul, e vocês sabem a história, né? Saul enlouqueceu, começou a perseguir Davi. Davi se sentiu totalmente à mercê do seu próprio perseguidor, de Saul. Porque os seus recursos, as possibilidades eram escassas, ou quase nenhuma. Ele estava sozinho, sem amigos, sem recurso, sem comida, escondido numa caverna, com medo, temendo por sua vida, porque ele sabia o quanto Saul era poderoso. E mesmo na sua loucura, ainda era ungido do Senhor. Porque todo rei era ungido do Senhor. Saul, assim como Davi, lembra Davi pequenininho? Quando o profeta foi lá escolher o novo rei, e o pai de Davi apresentou todos os irmãos de Davi, todos os filhos, a começar do mais velho, o mais bonito, o mais forte, e o profeta: não é nenhum, não tem mais nenhum. Quase que o pai de Davi chegava e dizia: não tem. Porque não acreditava que um menininho, pequeno, franzino,
que cuidava das ovelhas lá no pasto, seria o novo rei de Israel. Mas quando Davi chegou, o profeta disse: é esse. Sabe por quê? Porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E Davi, naquela caverna, se sentiu tão acuado, tão desprotegido, que ele diz assim em 1 Samuel 26:19: pois eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como se dizendo, vai e serve a outros deuses. Quando a gente fala de herança, não tem como a gente não pensar em bens materiais. Porém, não é bem assim não, porque herança também pode ser dívida, né? Herança também pode ser dívida, mas na sua grande maioria, herança sempre é algum dinheiro que quem morreu deixou para você, ou algum bem material, um carro, uma casa, enfim, alguma coisa, né? Só que nós estamos falando de uma herança que é maior do que isso. É a possibilidade de estar na eternidade com Deus. Essa é a nossa grande herança. Irmãos, eu fico imaginando, e na minha limitação humana de pecador, né, porém regenerado por Jesus Cristo, porque confessei como Senhor e Salvador da minha vida, mas eu ainda tenho minhas lutas, né? Eu fico imaginando como vai ser esse momento, né, de estar na glória com Deus. Essa é a minha grande herança. Não foi o que o meu pai deixou para mim? Ele deixou pouco, ou quase nada. Mas mesmo se ele tivesse deixado milhões numa conta do banco, casas e mais casas, carros e mais carros, nada disso se compara a estar eternamente na presença de Deus na eternidade. Nada se compara. Por isso que Paulo dizia que o viver era Cristo e o morrer era lucro. Porque se morresse, ele estaria com quem? Com Deus eternamente, desfrutando da herança. Por isso, queridos, Deus é o agente da nossa felicidade, porque Ele, em Cristo, é a nossa herança. Nós estaremos eternamente com Deus, sem dor, sem morte, sem Covid, sem corrupção, sem esquerda, direita, sem as mazelas dessa vida. Há felicidade maior do que essa, irmãos? A expectativa de que um dia estaremos com Deus e herdaremos a vida eterna. E estaremos na glória. Já estamos, né? Na igreja da glória. Nós estaremos na glória, que aí, pastor, me perdoe, mas é infinitamente melhor do que aqui. Apesar daqui ser muito bom. Me sinto em casa. Obrigado pelo carinho de vocês. Mas na presença de Deus, da hora, como diz os adolescentes, né? Da hora, pastor. Vai ser massa. Vai ser o bicho. Não é assim que os adolescentes falam? Ou eu estou já atrasado? Eles já falam outras coisas diferentes. Mas Deus é a nossa herança. Ele é a nossa herança em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Ele nos fez ter a certeza de que estaremos na glória com Deus. Versos 7 e 8 nos fala de uma outra característica. Deus é o agente da nossa felicidade porque é o nosso conselheiro. Olha o que os versos 7 e 8 diz. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Mas veja o que é que diz o verso 7. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Eu fico aqui imaginando que até nos sonhos Deus falava com Davi.
Até nos sonhos, Deus aconselhava Davi. Então, Deus é o agente da nossa felicidade, porque Ele pode, Ele é capaz de nos orientar em qualquer situação. Ele oferece a estabilidade emocional, a estabilidade social, a estabilidade espiritual que precisamos. São em momentos de morte, são em momentos de dor, são em momentos de sofrimento, de decepção, que a gente precisa escutar um bom conselho. Por isso a gente procura o pastor ou um conselheiro bíblico. Porém, existe um manual que traz resposta para todas as nossas necessidades. E Deus nos aconselha através dele. Chama-se Bíblia, Sagrada Escritura. Deus falava diretamente com Davi, inclusive através de sonhos. Deus pode fazer isso com você? Pode, Ele é Deus. Lembra? Senhor, soberano, majestoso, absoluto. Se Ele quiser, Ele começa a falar agora. Na realidade, Ele já está, usando um pecador miserável, mas já está. Mas Ele podia abrir aqui esse teto e começar a falar com voz de trovão. Ou se não, silenciosamente aí no seu ouvido. Silenciosamente, está difícil, mas é baixinho. Mas aqui está o que você precisa saber. Por isso é que Paulo, e eu li esse texto hoje de manhã, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a educação, para a correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui está. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Aqui está o conselho de Deus para as nossas vidas. Tudo o que precisamos está aqui, irmãos. Eu sou da linha que acredito que todas as respostas para a nossa vida estão na palavra de Deus. E Deus usa pessoas para que, interpretando essa palavra, como nós, pastores, possamos trazer essa verdade para você de uma maneira exegeticamente, hermeneuticamente, homileticamente compreensível. Eu espero que esteja sendo assim para vocês agora. Que cada palavra da minha boca esteja sendo compreensível para você. Portanto, a palavra de Deus hoje é o conselho de Deus. Ele continua sendo o nosso conselheiro, porque na sua palavra nós temos respostas para tudo, né? É a nossa única regra de fé e prática. E, em último lugar, e não menos importante, os versos 9, 10 e 11, onde vamos ver que Deus é o agente da nossa felicidade porque nos oferece a salvação. Salvação, pastor. Aonde o senhor está vendo isso aí? Eu não estou vendo nada aqui, não. Vamos lá, vamos ver se a gente encontra. Diz assim: alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois, preste atenção agora, pois não deixarás a minha alma na morte, não permitirás que o teu santo veja corrupção. E preste atenção aqui, muitas vezes a gente interpreta que esse santo do qual Davi menciona é o próprio Davi, como rei, o próprio Davi como homem segundo o coração de Deus. As primeiras vezes que eu li, ainda quando não era pastor, estudando, né, como todo crente precisa e deve estudar a Bíblia, eu sempre fiz interpretações equivocadas, mas graças a Deus que eu sempre tive boas pessoas ao meu lado para dizer, olha, não é desse jeito. E eu pensava que Davi estava falando dele mesmo, que Deus não ia permitir que ele, santo, um homem segundo o coração de Deus,
visse corrupção. Mas não era de Davi que Deus estava falando. Davi não estava, não era dele mesmo que Davi estava falando, sendo inspirado por Deus a escrever o Salmo 16. Davi já estava apontando para Cristo. Por isso, esse é um salmo que aponta para Cristo. Na realidade, tudo, irmãos, aponta para Cristo. Por isso, as nossas pregações, os nossos estudos, tudo que a gente fala precisa ter a centralidade de Cristo, porque tudo aponta para Cristo. Ok, pastor, se é desse jeito, prova. Então tá bom, vamos ver se o argumento que eu vou trazer para você prova isso. Eu quero que você abra então no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, a partir do verso 35. Se puder projetar, vai ser bom também. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do verso 35. Tá? Paulo está dando testemunho em Antioquia, na região de Antioquia. E nesse testemunho, Paulo cita uma passagem do Antigo Testamento. Vamos ver que passagem é essa. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Opa, que salmo é esse? 16, esse que a gente está lendo, esse que a gente está estudando, esse que está sendo o salmo do sermão. E aí ele explica, olha aqui, ó, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme os desígnios de Deus, adormeceu, morreu. Foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Então não era Davi falando dele mesmo, era Davi apontando para Cristo. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. E quem foi que Deus ressuscitou? Ao terceiro dia, no domingo da ressurreição, Jesus. Tomai, pois, irmãos, conhecimento que é dele que vos falo, que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, que é Jesus. Então Davi, quando escreveu o Salmo 16, ele já estava apontando para aquele que é a nossa salvação. Irmãos, nós não somos salvos pela obra ou por obras. Nós não somos salvos por nenhum mérito nosso. Nós somos salvos pela obra redentora de Deus em Jesus Cristo. Pela obra redentora de Deus em Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, se ele tivesse visto corrupção como todos nós, ou seja, se Jesus tivesse experimentado o pecado, a morte dele seria ineficaz. Mas como ele não pecou, porque ele era Deus, ele podia até ter pecado. Lembra do deserto? 40 dias no deserto, 40 noites, e o diabo chegou diante dele e tentou ele 3 vezes. Tentou Jesus 3 vezes. Jesus podia dizer assim, na primeira vez, arreda daqui, Satanás. Podia. Mas Jesus nos deu uma grande lição. Como é que Jesus venceu a cada tentação daquela de Satanás? Está escrito. Olha Jesus usando a palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Todas as respostas de Jesus naquele deserto, naquela tentação, foram citações bíblicas. É claro que no fim ele chegou e disse, bom, agora que eu já ensinei como é, arreda daqui que tu não tem poder sobre mim.
Jesus é o nosso Salvador. Davi aponta para Jesus dizendo que a felicidade de qualquer ser humano é Jesus como seu Salvador. Hoje pela manhã, falando do texto de Paulo a Timóteo, eu falei e disse que desde a tenra idade ou da infância, Timóteo sabia as sagradas letras que poderiam tornar ele sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus, irmãos. Portanto, a plena e substancial felicidade consiste em repousar exclusivamente em Deus, porque em Deus, por Cristo, nós somos salvos da lei do pecado e da morte, porque todos pecaram e destituídos então. Gente, o decreto já estava carimbado e assinado. Inferno sem escala e conexão, direto, voo direto. Mas Jesus olhou Deus olhou e disse: espera aí, eu amo tanto vocês que eu quero dar a vocês aquilo que vocês não merecem. Por isso eu sempre digo que a salvação é Deus oferecendo aquilo que o céu tem de melhor para aquilo que a terra tem de pior. Nós, os pecadores. É Deus oferecendo Jesus para salvar o miserável pecador chamado José Roberto. Portanto, queridos, diferente de Aristóteles, diferente de Confúcio, eu já estou terminando, diferente de muitos filósofos, diferente de Clarice Falcão, que mesmo na voz doce e suave da sua boca, cantava de forma maravilhosa a letra da música do jingle do supermercado Pão de Açúcar. O que faz você feliz, você que faz. Está errado, Clarice. Está errado. A única e exclusiva felicidade, minha e sua, repousa em Deus. Ele é a razão da nossa felicidade. Não é você, nem o que você tem, nem o que você já conquistou, apesar de ter lhe trazido algum tipo de satisfação. Mas nenhuma satisfação se compara à alegria de ter Deus dentro do seu coração. E eu espero que essa seja a verdade na sua vida e na minha vida. Que busquemos a felicidade, irmãos. Porque se existe algo que a gente anela, é ser feliz. Mas busque a verdadeira felicidade. Deus, que é refúgio, Senhor, herança, conselheiro, Salvador. Refúgio, Senhor, herança, conselheiro e Salvador. Que Deus nos abençoe.